Olá pessoal, eu sou Adilson Taubi Júnior, DPO da Omnis Blue Consultoria. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das grandes perguntas que o mercado tem quando o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa pergunta é, como é que eu vou provar ou como eu vou comprovar que a minha empresa está adequada à LGPD? Nesse cenário é importante a gente tirar o elefante da sala e começar dizendo que não há uma previsão legal ou regulamentada que faça qualquer menção a como comprovar essa adequação. A gente vai começar explicando que não há uma previsão legal que enderece qualquer maneira de você comprovar isso através, por exemplo, de um selo ou de uma certificação. É importante a gente destacar que existem sim alguns selos ou padrões de qualidade que tratam do assunto segurança de dados ou privacidade da informação, mas nenhum deles é suficiente para garantir que a sua empresa está adequada à LGPD. Por exemplo, se a gente falar da família 27000 da ISO, que é um padrão de norma bastante conhecido no mercado, a gente tem ali dentro a ISO 27001, ou a ISO 27002, ou até mesmo a 27701, que tratam desses assuntos. Mas é importante destacar que nenhuma dessas normas cobre o escopo completo da LGPD. A gente vai ter ali coisas como entender o padrão de confiabilidade dos ativos, a gente vai ter ali coisas como tratar políticas de segurança, mas fica de fora dessas regras, por exemplo, os controles adicionais da LGPD, como previsto na lei. Por exemplo, nenhuma dessas ISOs vai falar sobre o canal do titular de dados ou do papel do DPO, que são parâmetros extremamente relevantes para a LGPD. Isso significa então que não adianta eu estar adequado à ISO 27001, passar por uma auditoria de ISO 27701 e dizer que isso comprova que a minha empresa está adequada à LGPD. O máximo que você vai conseguir comprovar é que parte do escopo tratado na Lei Geral de Proteção de Dados está coberto dentro da sua empresa quando você consegue uma certificação como essa, mas não tudo. Mas nem tudo está perdido. Na prática, uma única maneira garantida de você conseguir comprovar para o mercado, para os seus fornecedores, para os seus parceiros, que a sua empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, é conseguir mostrar que você executa os controles previstos na LGPD. O que isso significa? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que você faça comunicação, seja para a NPD ou para os titulares de dados, em caso de incidente de privacidade. Sua empresa consegue fazer isso? Ou seja, você consegue registrar os seus incidentes, consegue analisar o impacto desses incidentes, você consegue entender a natureza desses incidentes, entender quais titulares de dados estão associados a esses incidentes, consegue mapear as medidas técnicas que você usou para precaver a tua empresa desses incidentes e todas as ações que foram tomadas posteriormente ao incidente para tentar mitigar o impacto. Se você consegue comprovar isso, é uma maneira de comprovar que parcialmente você está atendendo a LGPD. Um outro exemplo, você consegue gerenciar os consentimentos que são bases legais para execução ou tratamento de dados pessoais? Vamos explicar isso aqui um pouquinho mais. Se algum titular de dados entrar em contato com o teu canal do titular, pedir para que você informe a ele todos os consentimentos que ele deu nos últimos 6 meses e que ele tenha a possibilidade de fazer a revogação desses consentimentos. Você tem uma maneira de fazer essa consulta? Você consegue responder para esse titular todos os consentimentos que foram dados, a data, quando é que esses consentimentos serão expirados e se ele pedir para revogá-los, você consegue registrar essa revogação? Se sim, você consegue cumprir e comprovar um pedacinho da LGPD. Uma outra coisa é, você tem um DPO ou um encarregado de proteção de dados? Esse DPO, ele é conhecido, o nome dele está publicado, há um canal claro e gratuito para que os titulares de dados entrem em contato com esse DPO? Se você conseguir comprovar isso, você também consegue comprovar mais um pedacinho da adequação LGPD. Então percebam que por mais que não haja um selo ou uma certificação que a sua empresa vá conseguir buscar para provar que ela está adequada à LGPD, ela vai ter que fazer isso pedacinho por pedacinho. Ela vai ter que fazer isso parcialmente, demonstrando que cada um dos controles ou dos parâmetros previstos na LGPD, ela consegue executar e ela tem evidências para fazer isso. Uma maneira que o mercado acaba executando muito hoje em dia é os auto-assessment ou os self-assessments. Por exemplo, as empresas tentam entender se os seus fornecedores estão adequados à LGPD aplicando um questionário
onde ela vai tentar colocar ali todos os parâmetros previstos na LGPD para entender se esse fornecedor, por exemplo, atende a esses parâmetros. Não é uma garantia, porque esse fornecedor pode mentir, ele pode ocultar informações, ele pode colocar parcialmente essas informações e o que vai comprometer a sua análise. Então, no final das contas e no final do dia, você só vai conseguir comprovar isso se você conseguir executar os procedimentos de controles previstos na LGPD. E lembre-se, você só vai conseguir fazer isso adequadamente e de uma maneira exequível se você tiver ferramentas que comprovem isso e que te auxiliem a executar esses processos. E aí entra a suíte de ferramentas da Omnis Blue, que executa cada um desses processos que eu dei de exemplo e alguns outros também previstos na LGPD de maneira completa, automatizada e segura. Essa talvez seja uma boa maneira de comprovar que a tua empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados.